projeto de educação ambiental Rendas do Petróleo nasceu como uma exigência do órgão ambiental federal dentro do processo de licenciamento da produção de escoamento de petróleo e gás natural da Bacia de Santos. Ele surge diante de um cenário onde os municípios integrantes do projeto recebem royalties e participações especiais, mas a população pouco conhece sobre esses recursos e quase não participa das decisões sobre como eles estão sendo aplicados. O objetivo geral do PEA Rendas é apoiar um público diversificado, priorizando os jovens no acompanhamento, monitoramento, divulgação e distribuição da aplicação das rendas petrolíferas pelo poder público municipal. Nessa primeira fase, o foco foi formar, instrumentalizar e apoiar os chamados elos, que são um grupo de pessoas interessadas em participar do projeto. Para iniciar, eu acho que eu queria destacar que o PEA Rendas ele é apenas um dos projetos que compõem o plano de controle ambiental que a Petrobras desenvolve para garantir a viabilidade ambiental das suas atividades na Bacia de Santos. Mas ele não é um projeto apenas. O PEA Rendas ele se destaca talvez como a principal iniciativa dentro do conjunto de iniciativas que temos voltados para a educação ambiental crítica. Aqui no PEA Rendas nós estamos falando de um público que, de um modo geral, podemos classificá-los como os munícipes dos municípios contemplados pelo projeto. Então, eu vejo o PEA Rendas com esse diferencial de poder abranger e ter uma capitalidade extremamente relevante para o alcance do objetivo que essa política pública se propõe. Porém, para fazer isso é necessário conhecer, entender. Por isso o PEA Rendas também tem como objetivo, dessa fase 1, a formação e o apoio de um grupo de pessoas que a gente chama de grupo ELO. Durante toda essa fase 1 foram realizadas uma série de ações educativas, né, de ações pedagógicas. Grupos de estudo, rodas de diálogo, oficinas, algumas com presença de especialista, né, uma série de atividades, de dinâmica, atividades lúdicas, tudo isso pode ser realizados ao longo desse tempo, né? Em primeiro lugar, a gente tem muito orgulho de estar participando de um projeto tão importante, envolvendo o IBAMA, envolvendo a Petrobras, que é uma grande empresa, e que foi um grande encontro com a sociedade para divulgação, para apresentação, principalmente da questão do petróleo, dos royalties e também dos objetivos desse grande projeto. Então a gente montou tendas, montou cinema aqui em frente à praia, a principal praia da cidade, e recebeu a sociedade, a comunidade com aulas, com material didático e com jogos, com a participação livre da população e também com recrutamento, com apoio da Petrobras para trazer escolas, grupos de pessoas das escolas. Oi, meu nome é Jéssica, sou moradora da comunidade do Caramujo, que fica localizada em Niterói, sou educadora também, né, do projeto PEA Rendas. Terminei o curso de comunicação popular. Meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou formada em ciências biológicas, eu moro em São Sebastião, São Paulo, no litoral norte, atuo numa ONG chamada Instituto Terra-Mar e Rede Litoral Norte de Manguezais também no território. Como PEA Rendas, eu sou educadora de campo aqui na cidade de Caraguatatuba. Meu nome é Rafaela, sou educadora de Ilha Comprida, moradora do Boqueirão Sul, e eu estou no projeto desde 2021. Bem emocionante falar sobre a minha trajetória no projeto como educadora, porque no início eu não sabia o que era educação ambiental, não sabia qual seria esse meu papel de educadora no projeto. E confesso que eu iniciei como educadora, sou jovem, periférica e moro numa comunidade, muitas coisas não chegavam até a comunidade, né? Nós passamos por um processo de formação grande, né? Foram 16 capacitações, mais um incentivo ao estudo que eu tenho do projeto, que me fez retornar para a faculdade, entender o lado teórico, né?
da incidência política, do orçamento público, sobre rendas petrolíferas, qualifica as nossas ações, né? A gente já luta por querer justiça e igualdade no município, né? Que todo mundo acesse as políticas públicas. E aí, quando a gente começa a passar por formações, a gente qualifica essas lutas, né? Essas pessoas que participaram, elas se organizaram melhor, elas amadureceram em relação às rendas do petróleo. De tal fato de se organizar nas audiências públicas orçamentárias, como era uma situação de não ter fala, voz, e passaram, eles mesmos se organizaram, pontuaram, se qualificaram dentro das reuniões mensais para poder mudar esse cenário dentro das audiências públicas. Então, o ponto maior, eu acho que a marca, o legado que o PA Rendas deixa e fica como marca, realmente é esse fortalecimento da organização social dentro desses espaços de decisão do município. Também identificamos uma falta de material didático que falasse de forma mais palatável sobre esses temas que a gente trabalha, que são temas densos. Por essa razão, a gente também produziu filmes sobre rendas petrolíferas, sobre controle social, sobre o pré-sal, sobre participação popular. Também construímos um diagnóstico sobre política pública, entendendo que, para incidir sobre as ações do governo municipal, é importante se entender qual política pública é prioritária. Então, cada grupo elo escolheu uma política pública que entendeu como prioritária no seu município e cada um desenvolveu um diagnóstico específico sobre essa política pública com o apoio de um especialista. E cada diagnóstico desse está dando origem a que está sendo produzido agora filmes sobre a política pública específica e a construção do diagnóstico. Esse ano nós teremos um momento muito especial. Vai ser o ponto alto do projeto, o nosso cume, a nossa culminância. É um encontro muito especial, onde pela primeira vez nós vamos nos encontrar todos, equipe técnica, integrantes do Grupo Elo e parceiros que tiveram conosco nessa caminhada. Nesse momento vai ser uma oportunidade linda da gente olhar para toda a nossa caminhada, nossa jornada, nossos aprendizados, olhar para o que a gente construiu, para o que a gente aprendeu, avaliar, aprender com a nossa caminhada e olhar para o futuro. E hoje a gente começa a culminância e eu lembro do começo do PA Rendas nesse momento. Então, é o nosso começo. Espero que todos desfrutem. Muito obrigada.
nossa formação recebida, com as oficinas, com os temas, as discussões, dá bagagem para a gente se sentir mais confiante e atuante. Então, com isso, nós temos um grupo, né, desses 36 componentes que passaram pelo Elo e que hoje estamos em torno de 20, muitos estão preparados para se fazer presente em qualquer discussão pública. O conhecimento que eu adquiri dentro dos grupos de estudo me ajudou a saber o que causa essas reclamações, quais são os motivos por trás dessas reclamações. E eu tendo esse conhecimento, eu gosto de passar ele para quem não tem, inclusive para minha mãe. Sempre que eu chegava em casa depois de um grupo de estudo, eu contava para ela o que eu aprendi, como que eu aprendi. Então, sempre que eu posso, eu repasso o conhecimento que eu tenho. Muitas das vezes a gente olha com a situação, né, dentro do nosso município, a gente acha que é impossível. Mas quando se tem um movimento, alguém se movimentando, né, como nós estamos nesse aprendizado, hoje nós ainda estamos no aprendizado, né? Já evoluímos em algumas partes, mas ainda estamos no aprendizado para chegar àquilo que é o objetivo que a gente quer. Porque se juntos nós podemos alcançar o objetivo. Não foi só uma pessoa, né? Ali foi num coletivo, né? Primeiro a gente passa, né, aprendendo um com o outro, né? Aquilo que a gente não sabe a gente pergunta, e para chegar até onde a gente quer chegar. Sobre os resultados do PEA Rendas, eu acho assim, esse ano a gente conseguiu aí realizar formações com os elos, né, consolidar esses grupos que vão justamente incidir e começar a mitigação, né, que é o propósito do PEA Rendas, né, nos seus respectivos municípios. Esse processo de fazer um diagnóstico, né, a gente modificou que a gente ia construir um plano de trabalho para a próxima fase, em razão aí das mudanças que vão vir com o plano macro. A gente está realizando um diagnóstico em todos os municípios. Esse processo aí eu acredito que também tenha amadurecido os elos, eles participaram assim ativamente desse processo de construção do diagnóstico. A gente acabou de ver aqui no encontro, né, vários resultados importantes. A gente tem elos e a gente tem educadores ocupando cadeiras aí nos conselhos municipais. Então a gente já está começando a ver, apesar de não ser um objetivo dessa fase do PEA Rendas, a gente está começando a ver a incidência começar, né, a incidência dos elos e dos educadores dos municípios, um resultado que não era esperado para essa fase. Isso é um resultado bem importante. Pela apresentação dos resultados e dos desafios ontem pela equipe do PEA Rendas, a gente consegue ver esse contínuo amadurecimento da equipe, né, desenvolvendo essa primeira fase do projeto, né?
essa capacidade de leitura de campo dos desafios que são colocados para debater sobre esse tema que não é dos mais fáceis, né, de dialogar de forma coletiva, que é discutir orçamento público, né, e a transparência desse orçamento público e do uso desses recursos na realidade dos municípios.